Fala galera, boa tarde. Estamos aqui para uma gravação do podcast das Gerais. Estou aqui com o Samuel, meu grande amigo de época de faculdade. Esse podcast, vocês vão ver aqui coisas relevantes sobre Belo Horizonte e Minas Gerais, personalidades, pessoas relevantes que fazem Minas Gerais ter essa cultura e esse jeito de ser único, né, que só nós mineiros temos. Beleza? Vou passar a palavra para o Samuel, que vai falar dos nossos patrocinadores desse episódio. Queria agradecer aqui a Polir Obras. Se você fez alguma reforma, uma construção ou qualquer coisa do gênero e bagunçou, Polir Obras é a empresa de limpeza especializada para dar um jeito na sua casa ou em qualquer outro estabelecimento. Para começar, antes de começar, vou oferecer aqui como um bom mineiro um cafezinho até já serviu, o Richard já está tomando um queijo mineiro, o queijo veio lá de Pirapora, tá, Richard? Fabiana aqui, ó, pai, pra tu. Vai dentro aí, Richard. Fica à vontade, come um queijinho. O pai amassa, como diz o Casé, né? Exatamente. Bom, Richard, o Bauer falou um pouquinho, a gente conheceu na faculdade e eu conheci você também lá na Milton Campos. Você precisa ter visto, Bauer. Conheci o Richard, um calor, entrou todo animado, descobriu a vida ali naquele momento. Serelepe. Entrou na faculdade e aí a gente criou uma relação e aí hoje a gente está aqui para poder conversar um pouco, falar um pouco de bobagem, falar um pouco de coisa séria também. Muito bem-vindo, Richard. Muito obrigado. E aí, pessoal, eu sou o Richard, para alguns bebeim, né? Vou fazer uma breve apresentação. Eu estou formando agora no 10º período de Direito da Faculdade Milton Campos. Sou um grande entusiasta de tecnologia e de inovação. A gente vai conseguir conversar sobre isso aqui durante toda essa conversa. E, como o Samuel disse, conheci ele na faculdade. O Samuel estudou na Milton Campos. A gente foi colega ali de períodos diferentes. E aí hoje é amigos, né? E o Bauer também conheci através de faculdade, nesse rolê de atlética aí, nessa loucura maluca que a gente foi criando esse laço. Então conta pra gente, como é que você chegou na Milton Campos? Você chegou lá, o que você participou? Você participou da Atlética, né? Você foi presidente, se eu não me engano? Fui presidente, fui diretor de marketing, fui diversas coisas. Quando eu conheci o Richard, as pessoas falavam assim, é aquele calouro que mexe no Instagram da Atlética. Então, eu sou de Contagem, total respeito aí, viu, galera? E sempre quis estudar no Milton Campos, por influência de pessoas que eu conhecia e tudo mais no meu ensino médio que me direcionaram. Consegui uma bolsa na Milton Campos, uma bolsa de estudo. Comecei e desde o meu ensino médio eu sempre fui apegado a essas questões de universidade americana, de college, daquela questão de praticar esporte, de ter um grupo que promove as coisas e tudo mais. Então, logo que eu entrei na faculdade, que eu consegui a bolsa, falei, para onde que eu vou, né? Comecei a pesquisar e tudo mais, achei o Instagram da Atlética, falei, vou pular de ponta ali naquela salinha que fica no último andar ali do prédio da faculdade, conhecer o pessoal e ver no que dá. Você acha que a Atlética foi um diferencial na sua vida? Participar desse ambiente universitário que para muitos é mais voltado para o lazer, né? Uma atividade extracurricular não tão acadêmica assim, mas tem toda uma gestão ali. O que você acha? O que ela contribuiu para você? Você foi presidente, você falou que passou de tudo. Exatamente. Cara, o que eu penso hoje, né? Eu converso muito com alguns amigos meus. Eu não me arrependo de nada, sabe? Eu acho que do meu primeiro período até o 6º, 7º, eu dediquei praticamente boa parte do meu tempo para a Atlética, paralelamente com a minha faculdade. Eu vejo que dentro de uma Atlética você pode aproveitar ou não. Você pode gandaiar, festa, tudo de bom, que é muito bom. Esse aqui que é o nosso exemplo. Se não fosse a Atlética, eu não estaria aqui com vocês, com o nosso amigo Fandangos ali. Mas também. Mas eu vejo, cara, que dá pra gente tirar muitas coisas positivas pra carreira jurídica, como pessoa também, da Atlética. Primeiro, você faz muita amizade. Segundo, a Atlética, ela te dá muita oportunidade de conhecer não só pessoas da sua faculdade, mas pessoas de outras faculdades. Igual, por exemplo, aqui em BH, a gente tem contato com todo mundo de outras faculdades, PUC, UFMG. Você cria um network, né? Exatamente.
E a galera... É meio clichê essa frase que network é tudo, mas é tudo. É tudo. É tudo. E também as faculdades do interior e tudo mais, você começa a conhecer outras pessoas e aí vai embalando com outros eventos e aí vai. Eu, Richard, o que a Atlética me agregou muito? Muitas vezes a gente se encontrava em situação de muita pressão ali dentro, de tomada de decisão, porque é muita responsabilidade, organiza evento grande, que é igual os Jogos Jurídicos, e aí tem várias outras coisas para promover na faculdade. Então foi, tipo assim, de questão de organização minha, de disciplina para fazer as coisas, de saber que tem que ter um planejamento, a responsabilidade em si. Eu era um menino de 18 anos entrando ali, não que hoje eu seja um senhor, que eu tenho 23, mas com responsabilidade de organizar uns jogos para uma delegação. Tive a oportunidade de ter contato com o pessoal do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, que abraçou totalmente a Atlética Milton Campos, ou seja, você consegue casar o lado acadêmico também da faculdade com a Atlética. Então, acho que depende da pessoa entrar ali e ver as oportunidades que a associação te oferece. Vai ser no ramo no meio de festa, que é normal, meio esportivo, mas também no meio acadêmico. Eu também falava isso muito com os meninos. Então, como pessoa hoje, até mesmo como profissional, ter tido essa passagem na Atlética, conhecido as pessoas que eu conheci, ter organizado, ter errado, então me ensinou muito, sabe? Porque ali é a vida real acontecendo, sabe? Você tem a oportunidade de meter a mão na massa, as pessoas te passam responsabilidade e aí vai, e é isso, cara. Eu E acho episódio demais. marcante, assim, que a vida de Atlética trouxe pra sua vida, que foi uma coisa marcante que, a partir de então, você mudou ou melhorou alguma questão? Teve um episódio, se eu não me engano, foi em 2019, não foi? 2019. Montes Claros. Montes Claros. O que aconteceu lá? Então, vamos lá, né, para o pessoal... Você era presidente nessa época? Não, eu era diretor de marketing. Diretor de marketing. Diretor de marketing, já estava debaixo das asas da galera para assumir a presidência no semestre seguinte. Mas o Bauer perguntou o que me marcou na Atlética. Primeiro vou começar pelo positivo, que eu acho que o positivo sempre tem que prevalecer. Amizade. Agora eu estou formando, carrego diversas pessoas no meu coração e vou carregar para o resto da vida. É algo totalmente que eu não tenho nem palavras para descrever. O meu primeiro estágio, o Samuel que conseguiu o meu primeiro estágio, acho que ele não tem noção da gratidão que eu tenho por ele em relação a isso. Quando ele for milionário, bilionário, você lembra da gente. Lembrar. Não, eu espero que você lembre de mim nessa hora. Mas então, eu gosto de começar pelas coisas positivas. Amizade, as experiências e tudo mais. E de Atlética e de Jogos Jurídicos, especificamente, que o Samuel citou, ele estava nessa oportunidade. O Bauer também. Foi uma questão negativa, que foi durante um jogo, né, do basquete masculino que a gente estava jogando, e aí teve um ato de um torcedor que ele mandou comer banana, né? Uhum. Aí como que estava acontecendo o jogo? O jogo estava acontecendo, o cara gritou, sabe? E aí eu percebi... Tava jogando? Tava jogando. Aí Mal, né? Mas muito mal. O pai os meninos me chamam de Chiquitito Curry. Eu sou o emocional do time. Eu que boto a galera pra frente. Jogar nada. Todo mundo tem seu papel, né? Dentro do time. Mas vamos lá. Tava jogando, aí teve uma hora que eu caí, que eu acho que eu tinha sentido. acho que você lesionou, né? Lesionei. Aí saí, só que eu voltei pra dar raça. Aí nessa ida e saída, o cara gritou pra eu comer banana, sabe? E aí, o que eu falei, velho? Possível que isso tá acontecendo aqui, né, velho? Jogos Jurídicos. Aí, qual que foi minha astúcia, né? Que depois eu gostaria de linkar isso com a minha startup hoje, com os meus projetos que eu desenvolvo. Então, esse caso, ele fez você criar essa startup de blockchain, de Bird Box. Um dos motivos, entendeu? Entendi. Existem outras motivações, mas uma das dores que surgiu durante o evento que a gente criou a startup, que eu vou explicar aqui, se tiver oportunidade, foi em relação a isso, sabe? E o que acontece? Aconteceu isso, o que eu percebi? Eu falei, não é possível que está acontecendo isso. A pessoa gritou de novo. Quando ela gritou de novo, eu tava eu lembro até hoje, eu tava no meio da quadra, onde fica a mesa dos delegados da partida, sabe? Aí eu puxei a delegada da partida e falei, olha, o cara da torcida, ele vai gritar, ele já gritou 2 vezes mandando eu comer banana, e ele vai gritar de novo. Uhum. Entendeu? Quando eu falei isso com ela, dito e feito, velho. Pum! Aí ela virou, olhou
identificou e relatou na súmula, Entendi. no final da partida. Aí eu lembro que o Pedrinho, que era o nosso técnico da Milton na época, foi comigo no final da partida. Foi uma loucura danada. A galera da Milton me puxando para proteger. Teve confusão na hora? Confusão de conflito, não, né? Mas a confusão foi do pessoal já me puxar, porque relatou em súmula. Aí tem todo o procedimento interno da comissão organizadora dos jogos jurídicos para julgar isso e tudo mais. Então, mas foi uma loucura na hora. Na hora, o Ian, que era da Milton, vocês devem conhecer, o Ian Souza. Uhum. Ele me puxou e aí ele já me colocou no carro e a gente foi direto para a delegacia, né? Para relatar sobre legais. isso. Só que aí a gente chegou lá, maior dificuldade. E o policial que estava lá de plantão, ele explicou que tinha que ser pego em flagrante para ele poder conduzir e tudo mais. Aí eu lembro que a gente voltou lá pro ginásio. Com a polícia? Com a polícia voltou, só que tentou identificar lá na hora, só que a galera já tinha vazado, dispersado. Mas aí foi esse episódio triste. E triste também. Mas eu fiquei chateado no pelo final... episódio, porque eu tinha contato com toda essa questão de atlética, etc. Eu já participava da organização. E ver o posicionamento de algumas pessoas dentro da organização em relação a isso. A organização que eu falo não a comissão organizadora, mas de todas as atléticas que participam. Em relação ao que aconteceu, relativizando, duvidando, falando que era forçação de barra. Pô. No final não aconteceu nada? Não, então, no final eu tive contato com uma pessoa que conseguiu identificar. Só que aí, velho, foi uma coisa que... Isso eu nunca comentei com ninguém, né? Chateou muito meu pai e minha mãe, sabe? Porque meu pai e minha mãe ficaram sabendo. A Rafa, na época, eu lembro que... Eu não fui nessa reunião que julgou em relação a isso. Eu soube que foi bem pesada. Mas aí eu preferi não dar andamento, não. Porque isso ia ser algo que ia chatear muito meus pais. A partir do momento que eu levei isso pra eles, que tinha acontecido isso, né? Eles ficaram... Aí eu falei, não vou prosseguir com isso, porque senão eu vou estar dando prosseguimento com algo que eu vou estar sempre estando relacionado ali. Meus pais vão se envolver nisso. É uma carga negativa. E aí também... E aí, como você falou, você utilizou essa motivação que veio de uma coisa ruim para transformar numa coisa boa, né? Então vamos aproveitar e falar dessa startup que tá aí para ajudar também pessoas, né, em situações parecidas. Então manda lá. Então, vamos lá. Vamos seguir só... O que linkou? Vamos, esse episódio linkar, triste, né? Horrível, né? Que... Depois disso, acabou os Jogos de 2019, pandemia, né? Então, home office e tudo mais. Eu tive a oportunidade de entrar num escritório nessa pandemia. Durante a pandemia, né? Que é o Lote Advocacia, que eu mando um abraço pro pessoal de lá, pros meus chefes, que eu amo eles demais, tenho total gratidão também. Acho que nunca é demais agradecer as pessoas que fazem tudo pela gente. Então, eu gosto sempre de ressaltar isso. Entrei nesse escritório. Esse escritório sempre promoveu inovação e tecnologia no meio. Através do escritório, a gente teve a oportunidade de participar de um evento que chama Global Liga Hackathon. O escritório que é isso? Bancou a gente para participar. O que é esse que é um Global Liga? hackathon? Que é né? isso? Primeiro, um hackathon é uma maratona, uma competição curta, geralmente, que dura. E essa competição, ela te dá um problema. E dentro desse problema, que pode ser na área da saúde, na área do direito, na área de tecnologia, na área do negócio, vocês têm que apresentar uma solução jurídica durante esse final de semana, geralmente igual foi o nosso. E no final, você apresenta, são vários grupos, várias pessoas que participam, você apresenta para uma banca avaliadora e essa banca avaliadora premia o projeto campeão, que tem um potencial de impactar. Entendi. Seja em qualquer área. Então a gente entrou no Global Liga Hackathon Brasil. O Global Liga Hackathon Brasil é a etapa nacional do Global Liga geral. Entendi. E ele é a maior maratona, a maior competição focada na área jurídica, de soluções tecnológicas para a área jurídica. Então a gente teve a oportunidade de participar através de um dos meus sócios hoje, que trouxe o evento e o pessoal abraçou e bancou. E aí foi de sexta a domingo esse evento, e o problema chave do Hackathon, que foi o Brasil todo que participou, era acesso à justiça. Então, esse que era o problema que a gente tinha que solucionar. Eu lembro que de início a gente teve uma ideia em relação à emissão de guia, que era algo mais corporativo, algo mais escritório.
A gente teve uma reunião... Era a dor mais do escritório ali. Era, porque a gente estava naquilo do escritório, todo mundo que estava participando era do escritório, e um outro membro de São Paulo, a gente ficou naquilo. A gente teve uma reunião, sábado, umas 6 horas, isso aí, eu lembro como se fosse hoje, a gente sentado na mesa. E uma das pessoas que ofereceu mentoria durante o hackathon, só para explicar, né? Você não cria a ideia e vai desenvolvendo ela até um MVP, que é muito rápido, né? Uhum. Você tem mentorias de pessoas que falam que isso vai dar certo. Você vai escutando muita gente. Tipo, fica um cara meio que monitorando ali as atividades. Tem um cara e diversos convidados, Bauer. Diversos Entendi. convidados. Mas aí, tipo, pessoas relevantes. Pessoas assim. da área de negócio, Entendi. da área de gestão, por exemplo. Desde do início ao fim. Então, as pessoas... elas tentam te mostrar um caminho, porque a gente acha que é fácil ter uma ideia e essa ideia ser boa a ponto de ser comprada, mas não é, muito difícil. A gente está enfrentando isso hoje. A parada é, tipo, viabilizar o negócio. Exatamente. Você tem que entregar um produto, você tem que criar um produto e mostrar que ele é viável, que às vezes ele é escalável, que ele rentabiliza, para você tirar esse produto do papel e fazer acontecer. E aí a gente teve uma reunião sobre essa questão de emissão de guia, que a gente estava muito no nosso mundinho. O cara falou, essa ideia sua é horrível. Esquece. Horrível. Aí eu, na hora, eu fiquei puto. Eu lembro que eu fiquei puto. A gente falou, não é possível. Falou, vocês não vão ganhar o evento assim. Aí a gente começou a pensar. E a gente falou, a gente precisa sair do escritório para achar uma ideia bacana. Uma dor bacana, né? Aí a gente saiu do escritório, que a gente estava fazendo as reuniões lá. A gente andando na rua. E junto com um integrante de São Paulo, a gente teve a ideia. A gente começou a conversar de problema e tudo mais que a gente podia solucionar. E aí veio a questão de George Floyd, né? Os meninos, papo vai, papo vem, a gente nem estava pensando em criar ideia. Aí o Vitor Alves, que é um membro da equipe de São Paulo, ele falou, o George Floyd e tudo mais. A gente falou, velho, existe um grande problema hoje, não só nacionalmente, mas como mundialmente, que analogicamente, o caso de George Floyd. O caso de George Floyd, o que aconteceu? Aconteceu aquela brutalidade policial, só que tinha alguém para gravar ali. E aí que foi esse o ponto central nosso. E quando não tem nenhuma pessoa para gravar? Nenhum caso de abuso ou que coisa do foi tipo. o caso seu Exatamente. em 2019. Aí a gente começou a elencar a dor, que a gente podia criar uma solução que se aplicava a caso, por exemplo, de brutalidade policial. Só que a gente criando uma solução para isso, a gente conseguia abarcar diversas outras coisas, que era assédio, que era violência doméstica, violência a idosos, e aí foi. E aí a gente criou a Bird Box, que é Bird Box. a nossa startup, que a gente está caminhando hoje. É um aplicativo. Bird Box tem a ver com aquele filme Bird Box? Não necessariamente. Não tem. Muita gente pergunta isso pra gente, mas o que é a... Porque o Bird Box é aquele filme, Aquele né? filme do cego lá. Do cego que não pode ver, né? Que Exatamente. E como que surgiu a Bird Box? Né? A gente teve a ideia, a gente falou, a gente precisa dar um nome para isso. Quando a gente estava estruturando a ideia, eu sugeri para o pessoal, para a gente ter uma ideia diferente, utilizar a tecnologia blockchain no nosso aplicativo. Porque o que acontece? A grande dificuldade hoje para produzir uma prova, que é o nosso aplicativo, ele tem o objetivo de quê? De democratizar a produção e viabilizar a produção de provas materiais em situações de emergência. Não adianta nada, por exemplo, na minha visão e na visão dos meninos, a gente criar um aplicativo onde se armazenava essa prova numa nuvem, num ambiente que a gente costuma falar centralizado e tudo mais, onde seria suscetível uma pessoa pagar ou coisa do tipo, queimar essa prova. Manipulação, né? Exatamente. Então, para ter essa prova íntegra, totalmente não manipulável perante até mesmo o judiciário, uma autoridade policial, para fazer essa denúncia, eu sugeri a utilização da tecnologia blockchain, que era algo que eu já tinha contato em relação à tecnologia e inovação que eu já estava estudando há mais tempo na faculdade. Então, o nosso aplicativo ele é uma solução, um app mobile, que ele utiliza da tecnologia blockchain, que é uma rede descentralizada. Tá, explica isso. pra gente o que é Pelo isso. amor de Deus. Ele falou que na hora que ele falou blockchain, deu um nó. Aí ele falou rede descentralizada e deu um outro nó. Tipo, eu não sei o que é blockchain, eu só sei que tá linkado com Bitcoin, que também você pode explicar se você quiser. Então, eu vou tentar fazer uma explicação. Se eu errar qualquer coisinha, quem estiver assistindo aí corrija, que é assim que funciona. Mas como que surge, né?
A gente volta lá para 2008, 2009, na crise imobiliária americana. Ali surge o Bitcoin. E o Bitcoin surge por quê? Porque existe aquele colapso, aquela bolha dos bancos, né? E aí, o Bitcoin surge para ser uma moeda descentralizada, que fica numa rede blockchain, tentando explicar bem simples, né? Onde não tem a necessidade de um terceiro intermediador para fazer aquela transação. A gente fala que a transação é de pessoa para pessoa, P2P, peer-to-peer. Uhum. Então, o que o Bitcoin traz, né? O que essa rede traz? Essa rede traz que a confiança está na própria rede, na própria tecnologia. E a gente não precisa de um terceiro para fazer essa intermediação. Porque quando eu mando um e-mail para o Samuel, esse e-mail não vai direto para o Samuel. Esse e-mail vai para, por exemplo, para o Outlook, para o Google, e é meio que disparado. Sempre tem um terceiro. A mesma coisa o banco. Uhum. O dinheiro não vai diretamente. Exatamente. Aí, muitas vezes o dinheiro... O banco trabalha com dinheiro que nem é dele, entendeu? Então, o Bitcoin é algo escasso. Vale a pena parar para dar uma lida e pesquisar, porque isso é algo que já está consumindo todo o mercado e toda a população. E daqui para frente, tecnologia blockchain e Web3, que a gente gosta de falar, que essa terceira leva da internet, ela vai começar a vir mais à tona. E o pessoal acho que pode ficar muito tranquilo em relação a isso, que da mesma forma que o Windows antigamente era um terror para todo mundo, hoje em dia é normal, vai ser algo normal, palpável para todo mundo. Mas é basicamente isso. Armazenar uma gravação, por exemplo, no nosso aplicativo, numa rede onde que não depende de um terceiro. Por exemplo, numa cloud do Google ou coisa do tipo. Aí não tem como, por exemplo, vamos supor assim, uma decisão judicial mandar tirar do ar. Não tem como isso. Então, É inacessível. Então, só explicando para o pessoal alguns conceitos da blockchain. Porque eu vi uns casos, acho que na Coreia ou na China, o pessoal suspendeu um trem assim. Então, o que acontece? Só para explicar alguns outros conceitinhos de blockchain para o pessoal ter noção. A blockchain, ela permite o registro de informações e de dados, sabe? E dentro da blockchain tem alguns conceitos que é a imutabilidade daquilo que você registra, que é como se fosse um livro-razão, aquilo ali vai para o resto da vida, e esses protocolos de segurança. Por isso que quando o Bauer faz esse questionamento de se eu subir um arquivo para a blockchain, eu nunca vou poder apagar ele. Não, existem umas formas de você meio que ocultar isso, que é o que a gente pretende fazer no nosso aplicativo, com uma gravação indevida ou coisa do tipo. A gente pensa nisso. Mas existem formas para isso. Sobre essas sanções que você está falando, eu não sei como que está funcionando, mas eu acho bem difícil, se tratando de blockchain pública, né? Eu acho que se fosse uma blockchain privada que a gente fala, que poderia acontecer a sanção, mas hoje existem, acho, processos em relação à blockchain pública, como a Ethereum, onde órgãos reguladores dos Estados Unidos estão tentando regular e ver como que vão fazer isso, mas é muito complicado por ser algo descentralizado, sabe, Sassá e Bauer? Então, é como se fosse uma rede de computadores, a blockchain, e essa rede, ela mantém tudo aquilo rodando. É como se fosse o meu computador, o seu computador. Com Exatamente. Você não tem um servidor central, entendeu? Entendi. Onde ele sofre um ataque, onde tem um vazamento dali. Não. São vários nós, que a gente chama, né? Sustentando aquilo ali. Entendi. Entendeu? E aí, perfeito. A gente entende a cama. Essa é a cama do Bird Box. Explicando pro pessoal vai falar, mas por que o pessoal tá deixando o computador dele ali para sustentar essa rede? As pessoas são recompensadas por sustentar essa rede, viu? Eles recebem criptomoeda. Entendi. Então não é algo Isso tipo é o assim, chamado mineração, né? É a mineração. Perfeito. Entendi. Mineração E aí, tá essa é a ligada cama do Bird Box. Tá, agora você explica o que o Bird Box faz. Isso. Porque eu entendi que a startup dele, ela quer produzir prova, né? E utilizar uma tecnologia diferente. Exatamente. E aí coisa é que ficou imutável. centralizada. Uma coisa que ficou pendente. Prova contra o quê? É. Bom explicar. O que acontece? A gente, durante o hackathon, a gente fez um levantamento de dados bem rápido e hoje a gente está aprofundando em relação a isso para analisar melhor a dor e até mesmo validar o nosso aplicativo. É que, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a gente conseguiu ter acesso a alguns dados, acho que é de 2019 a 2018, que 85% dos casos de truculência policial e de abuso foram arquivados por falta de prova material. Entendi. Entendeu? Palavra Daí que de um surge a contra o dor. outro. Exatamente. Muitas vezes fica na palavra de um contra o outro e a pessoa não consegue provar. Então o aplicativo ele visa produzir essas provas em situações de emergência. Uhum.
E aí eu acho que eu já posso linkar pro pessoal perguntar como vai produzir, né? Porque se é tão difícil produzir, a gente utiliza o celular, smartphone. Hoje, acho que 90% da população mundial tem um aparelho celular. Aí eu não estou falando de um iPhone ou de um telefone mais simples, é ter um aparelho celular. Uhum. E a nossa principal ferramenta é o celular. E o que esse celular faz, né? O aplicativo ele possui uma inteligência artificial e diversos métodos de ativação que, a partir do momento que você se depara naquela situação, você consegue ativar e ele começa a gravar. Entendi. Quando ele começa É uma ativação rápida. Exatamente. A intenção é como se fosse um instinto próprio. Entendi. Que a gente se protege. O aplicativo, você tem diversos gatilhos de ativação para você. E é uma coisa, programa de forma personalizada. Exatamente. Entendi. Aí, o que acontece? Tem tanta programação específica do aplicativo, né? Uma experiência do usuário para um idoso, por exemplo, que não tem a mesma facilidade que a gente ou coisa do tipo. E aí você tem ativação por toque, que já é algo muito palpável. Você tem ativação por gadget, que é wearables, que é lógico. Smartwatch. Ativação por voz, que é o nosso principal desafio, que é uma ativação personalizada, que você consegue ativar através de palavras que a pessoa não vai perceber. Palavras-chave. Porque a Siri, por exemplo, aqui no iPhone, não estou fazendo propaganda, Paga nós, ela já consegue reconhecer esse tipo de coisa, mas você tem que gritar, Siri, estou sendo assaltado. Entendi. O cara vai vir te roubar, você não vai gritar, Siri, estou sendo assaltado, entendeu? Então, a intenção é você soltar uma palavra, tipo, meu Deus, uma frase, ele sabe que isso está acontecendo. Entendi. E a gente está desenvolvendo diversas outras coisas, que é através de batimento cardíaco. Entendi. Top demais. E aí vai. Aí você falou a palavra começa a gravar, e aí essa gravação vai para essa cama, pelo que eu entendi. Vai pro blockchain, né? E aí, aí usa para o fim, Exatamente. para proteção, para produção da prova. O que acontece? Qualquer que ela Outras complementações que o aplicativo tem. Quando você começa a gravar, automaticamente ela vai fazendo o upload desses frames para a rede. Na hora. Exatamente. A gente tá utilizando e vai utilizar mais para frente um método híbrido, mas a gente armazena de uma forma e registra na blockchain. Tem toda uma questão tecnológica envolvida, mas acho que é muito complexo para entrar nisso. Mas como que funciona? Você começou a gravar, por exemplo, o Bauer aqui está numa situação de emergência. Ele ativou. Quando ele ativa... Peraí que a garganta secou. Vou pegar até mais. Falando demais. Quando ele ativou, cara, automaticamente no aplicativo, quando você se cadastra, você consegue, através dos planos que existem no aplicativo, colocar contatos de emergência. Para então, ligar. Para ligar ou disparar uma mensagem. Entendi. Quando você começou a gravar aqui, pum, ativou a gravação. E a gravação é vídeo e áudio. Vídeo e áudio. Entendi. Vídeo e áudio. Quando você parece uma Porque, coisa por exemplo, de... você pode estar com o celular no bolso. Não vai Parece dar uma pra coisa de captar nenhuma 007, né? imagem. Parece uma coisa... Mas é isso. A intenção é gravar vídeo e áudio, porque se tiver a oportunidade de pegar o vídeo, você pegou. Pegou e tá filmando. Exatamente. Dispara uma mensagem para os seus contatos de emergência, sabe? E aí seu contato de emergência, olha, o Bauer está em apuro, igual o iPhone, qualquer outro celular que a gente aperta e dá aquela mensagem de emergência. Mas tudo de modo furtivo, que é o principal objetivo. Entendi. Entendeu? E além disso, a pessoa que é o seu contato de emergência, ela tem acesso à sua localização atual e ela tem acesso ao vídeo, porque vamos supor que... Chega para ela também. Esse vídeo chega para ela depois de determinado minuto. Por quê? Vamos supor que você ativa sem querer, que é algo que pode acontecer. Para não ficar disparando vídeo para uma pessoa, depois de tantos minutos ali que a gente entende que é algo que vai influenciar ou não no resultado da emergência, que é bem relativo, a gente dispara o vídeo. Porque às vezes vai um vídeo que... 2 segundos, aquele negócio que você apertou Exatamente. ali, aí tá ligando pro 190. Então, A questão da furtividade, na minha cabeça, ela é essencial, porque se você tá sofrendo um assédio ali, se você não faz ali de forma velada, a pessoa para, né? Exatamente. E aí você não produz a prova que você tá Exatamente. querendo. Exatamente. E quando a pessoa pega a interface do celular... Tá e gravando. tudo normal. mais, tá tudo normal, entendeu? Tudo normal. Entendi. Porque tem entendi. casos, por exemplo, que a gente vê de Se que for segurança compliance de uma pega... empresa, se for compliance de uma empresa, é a melhor coisa do mundo. Vai falar que tem o melhor sistema Exatamente. contra Contra assédio. moral. Exatamente. Ou não vai ter nenhum caso, porque ninguém vai fazer, ou vai ter investigado dos 100% dos casos, porque vai ter prova. Uma coisa importante é isso, Sassa. A gente
coloca a Bird Box como algo preventivo, que é o que a gente preza, da gente tentar evitar esse tipo de atitudes para a pessoa sabendo que ela tá sendo gravada, mas também algo reativo. E o importante do aplicativo é não só prevenir, que a gente fala, mas também identificar. Claro. Entendeu? Aham. Então, eu acho que é algo que pode impactar tanto aqui no Brasil quanto fora, porque são diversos casos. E então hoje o seu cliente principal são grandes corporações. Olha, só para explicar pro pessoal, esse hackathon aconteceu em março. Pois é, não, de conta pra ele. 2022. Ele chegou no hackathon, a gente tá na história, ele tava tomando um café falando sobre o caso de Flórida. Eu quero saber como é que vocês voltaram, trabalharam isso, ganharam o hackathon. É mesmo, E, pô, tem que falar se ganhou ou não. Surgiu a ideia, essa é a ideia. Aí foi no sábado de noite, ou seja, a gente ficou o dia inteiro para criar uma ideia que o cara falou que era horrível. Em 30 minutos, 1 hora, a gente criou uma ideia foda. No sábado à noite que a gente começou a estruturar, eu perdi meu avô. Minha mãe me ligou durante o hackathon. Eu falei, tem que segurar o osso aqui, porque eu sei que se eu ganhar essa parada vai significar muito e ele ia querer que eu firmasse o toco aqui, ficasse forte e levasse isso para casa. foda. Aí a gente ficou a madrugada toda estruturando a ideia, fazendo os slides, o MVP, porque aí no hackathon você tem que apresentar como que vai escalar aquilo, como que você vai monetizar, quanto você vai cobrar, tudo fictício, porque é só para apresentar para uma banca. E aí teve isso, eu lembro que 7 horas da manhã, virado, eu fui para o interior, para o velório, para o enterro do meu avô. Voltei 5 horas da tarde para fazer o pitch, para a final do Global League Hackathon Brasil. Outro Que sócio... foi aonde? Foi online por causa da pandemia, a gente estava saindo da pandemia. Entendi. Aí eu lembro que antes de fazer o pitch, estava tendo um debate quem queria fazer a apresentação, né? E aí o outro membro de São Paulo, que é o Vitor Alves, até então estava definido que seria ele. Ele fez, quando eu cheguei, ele estava fazendo um pitch de teste com uma mentora, com a Ive, que ela está sempre mentoreando hackathons e tudo mais, uma pessoa super fenomenal. E aí ela virou pra gente e falou, olha, eu acho que quem deveria fazer o pitch é o Richard. Por quê? Porque de todos os 5 sócios que estavam ali, eu era o único que tinha passado por uma situação que o aplicativo visa... Que é aquela situação. Exatamente, entendeu? E também já tinha passado por outras situações, por exemplo, de abordagem e tudo mais. Então, aí falou, deveria ser você, Richard. Eu falei, eu acabei de chegar do velório do meu avô, do enterro, não tinha treinado nada, faltava 5 minutos para a nossa apresentação. E aí eu lembro que um parceiraço nosso, o Camilo, ele me puxou de canto, fez o esqueleto para mim do pitch. Pitch, para quem não sabe, é a apresentação de uma ideia, de um projeto. E aí chegou na hora, eu só soltei. Fui lendo os slides ali, foi sensacional. Quando eu terminei o pitch, eu falei, velho, a gente ganhou esse trem. Toma. Certeza que a gente ganhou esse trem. Porque... Mandou bem, tá confiante pra caramba. Mandando bem pra caramba, é uma ideia que a gente acredita, é uma ideia que ela tem uma escalabilidade não só nacional, mas internacional, pra gente representar o Brasil, por exemplo, Alô, Google, fora. paga nós. Pra gente representar o Brasil fora, era algo que, por exemplo, poderia bater de frente com ideias lá de fora. Porque mesmo com um projeto top, o que eu vejo, né, num hackathon aqui, que pode dar super certo, pode ser uma empresa que vai ser super bem sucedida, para você competir fora com uma solução jurídica para o nosso judiciário, por exemplo, você não tem escalabilidade, não se aplica para alguns modelos lá de fora. Então a gente sabia. Só que eu lembro que os meninos falaram, nossa, acho que a gente ganhou. E eu falei, velho, pé no chão, humildade, vamos até o final. Aí foi transmitido no YouTube essa final. O pessoal parabenizou todo mundo, veio quinto, quarto, terceiro, aí ficou segundo, primeiro, não saiu a gente. Eu falei, velho, não tem como. Aí a gente ganhou o Global League Hackathon Brasil e hoje a gente está representando o Brasil na etapa internacional. E aí como é que foi isso? Vocês ganharam... E aí o que acontece? Beleza, ganharam o Global League Hackathon. Qual que é o próximo passo? Vocês ganharam alguma coisa? Premiação. Premiação. A gente ganhou premiação em dinheiro, acho que foi R$5.000. E depois... O hackathon tem. E
fora o network e contato com diversas pessoas, LinkedIn bombou, Instagram bombou. Você conhece, muitas pessoas vêm parabenizar, ter contato. Surgiu muitas oportunidades para a gente, na parte pessoal, e para a startup. Logo em seguida, a gente foi convidado pela Associação dos Advogados de São Paulo para participar de um processo de incubação deles, da incubadora, da ASP, em parceria com uma aceleradora que chama Só Ace explica Cortex. esse trem de incubadora. É tipo, que uma que é empresa isso? grande que te ajuda. Pode ser uma empresa, pode ser uma associação igual a ASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, que ela abraça algumas startups, fornece apoio para físico, mentoria, de estruturação e tudo mais, para potencializar essas startups crescerem e o negócio virar de fato. Entendi. E cada incubadora tem o seu método, os seus termos certinhos lá, e aí eles ganham, e alguns ganham em participação, algumas ganham no produto. E aí isso é super... Então é alguém flexível. grande que acredita... Numa ideia Exatamente. pequena. Perfeito. Exatamente. Que aí surgem os hubs, que é onde se concentram essas startups que fornecem espaço físico e tudo mais. A gente tem o Cubo famoso de Itaú, de São Paulo. Aqui em BH a gente tem o Orbe, tem o São Pedro Vale, pessoal famoso. Então, é isso. Top. Aí, logo depois do Hackathon, a gente teve essa oportunidade. Foi eu e mais 2 sócios daqui de São Paulo, que a gente estagiava junto. A gente criou a equipe assim, para São Paulo, para o meio de São Paulo, para a Associação dos Advogados, para fazer um pitch, para ver se a gente ia ser selecionado ou não. E isso, tinha 2 semanas, 3 semanas Foi trem rápido. do competição. Hackathon. E a gente chegou lá, eu lembro que a gente sentou, e os pitches são separados, tem várias startups. A gente conversava com a galera. Galera, já tem 10 funcionários, já tô girando 150 mil por mês. Os caras... Estruturado. Pá, A gente nem o CNPJ tinha, velho. A gente falou, o que tá acontecendo? E o pessoal perguntando, e vocês? A gente tem essa ideia aqui, a gente acabou de ganhar um hackathon. A gente tem um sonho. A gente tem um sonho. E aí, eu acho que já era uma das pretensões da ASP também pegar uma startup que a gente fala que está em early stage, que é o estágio inicial, sabe? De validação, maturação da ideia. A gente foi selecionado. Então bateu no boom em todos que falavam, tem 10 funcionários, não sei o quê. Teve uma galera boa que entrou, mas teve uma galera que já estava assim também, que ficou de fora, e a gente entrou, então foi... Só tinha uma vaga, não? Pra gente. Não, eram umas 5, são 5 ou 6. Entendi. Mas tinha mais participando. A gente falou, a gente vai ficar de fora porque a gente tá no início. A gente acabou de ganhar um hackathon, a gente tá aprendendo tudo agora, porque ninguém tem empresa, ninguém sabia, ninguém tinha contato. A gente tinha estruturado praticamente nada. E aí a gente foi selecionado para esse programa deles. Sensacional. E aí que veio ajudando a gente nessa questão de marca, registro. Até hoje vocês estão lá, então, sendo incubados. Estamos lá com eles. E aí, mas vocês foram para fora também, não foram, não? Fomos. Para onde? Nesse intervalo de tempo, a gente recebeu um convite para participar, porque aí, só pontuando, né? Quando a gente começa a ter contato e participar dessas coisas, vão surgindo diversas oportunidades. Você começa a ser visto, né? O pessoal vai vendo, vai notando sua ideia, vai notando a galera. Aí a gente recebeu um convite nesse intervalo de tempo, foi em setembro ou agosto, através de um dos meus sócios, que é o Maurício, da FS, que é uma... Ela potencializa intercâmbio de diversas pessoas e coisas do tipo, faz essas questões interculturais entre países. A gente recebeu o convite para ir com a Bird Box, porque no processo de seleção deles para ir para esse evento, que eu vou explicar o que é, tinha que ser um jovem líder, jovem que tem projetos de impacto, que buscam mudar o mundo, trazer alguma coisa diferente. E o Maurício estava nesse projeto com a gente, uma pessoa fantástica. Ele aplicou, foi convidado pela FS para participar da Youth Assembly, que é uma assembleia que acontece todo ano em Nova York, na sede da ONU, que é muito foda. E é uma reunião de jovens líderes de todos os lugares do mundo, sabe? E aí ele foi junto com diversos outros brasileiros que têm projetos aqui, super bacana. E aí a gente falou, olha as coisas que estão acontecendo. A gente já foi selecionado pela Associação dos Advogados de São Paulo, que conta com mais de 70 mil associados na cidade de São Paulo. Agora a gente está sendo convidado para ir para um evento em Nova York, na sede da ONU, com as principais autoridades, falar sobre Bird Box, conhecer outros projetos.
E aí o Maurício foi foda. A gente fez a cobertura toda no nosso Instagram. Depois passa pro pessoal seguir e Já ver. passa aí, birdbox.app. Top. E aí o Maurício foi, conheceu diversos outros projetos. Foi legal porque nesse intercâmbio de outros projetos, o Maurício conseguiu, que é esse meu sócio, né? Conversar com diversas outras pessoas e pessoas que já passaram por situações... Maurício, queremos você aqui. Pode. Poliglota, tá? Opa. Vamos falar em espanhol só Menino com ele. sabe Você muito. sabe falar espanhol? Lógico. Não. O menino sabe muito. Mas aí ele foi, cara, e foi sensacional. Eu vivi com ele praticamente tudo, eu daqui do Brasil, e ele com o celular toda hora ligava para produzir conteúdo, para pegar as coisas. Então a gente conheceu muita galera foda, muita galera fenomenal. Galera que tinha passado por situação que o nosso aplicativo visa sanar, então foi muito top. Top. Então, daí também surgiram diversas oportunidades de conhecer pessoas. A gente teve a oportunidade de conhecer a galera da área de tecnologia também lá. A galera que notou a gente, que se não fosse num evento desse, você nunca ia conseguir chegar, né, nesse tipo de pessoa, sabe? Pessoas muito relevantes, mas alguém assim famoso que você poderia falar? Então, não famoso, mas pessoas de relevâncias em empresas multinacionais, Entendi. empresas de grandes. A gente fala que é os grandes chiefs lá, sabe? Geralmente a gente tem contato com, por exemplo, com um diretor aqui do Brasil. Lá a gente estava tendo com um diretor internacional. Entendi. Uhum. Os patrocinadores que estavam lá. Então foi muito bacana. E Isso o Maurício foi- conseguiu extrair bastante coisa. Isso foi em pra gente. agosto do ano passado. Agosto do ano passado. E aí, esse ano, o que a Bird Box conseguiu desenvolver? Não, agosto desse ano, pô. Agosto desse ano? Começou Então tudo março tem- desse ano. A gente Ah, tem tá. pouco. Foi esse a ano. gente Tá, a tem- Bird Box não tem um ano. Não, pô, a gente tá. Só que tudo acontecendo muito rápido. A galera até assusta E eu quando a fiquei gente sabendo conta. que um passarinho me falou que o pessoal tá indo pra São Paulo conversar com Ou então, uma empresa grande. vamos lá. Olha como é que as coisas acontecem. Isso aqui é de furo, forma viu? É avassaladora. furo. Nesse caminhar, velho, de surgir oportunidade, a gente deu uma entrevista eu lembro, pra Rede Globo, para contar sobre o aplicativo de Ribeirão Preto. E aí a gente começou a ser mais notado ainda, de forma que a faculdade se interessou pela ideia. A faculdade divulgou, achou legal por ter um aluno da casa, Milton Campos. Hamilton Campos. Ela Top. abraçou a ideia pra caramba em relação a isso. E a Milton Campos, recentemente, ela foi comprada por um grupo, que é o Anima Educação, que eles possuem diversas iniciativas para fomentar esse tipo de coisa, na parte de empreendedorismo, inovação e tecnologia. E aí a faculdade, sabendo da repercussão que estava dando e sabendo que tinha um aluno ali no meio da galera que estava tocando isso, me chamou para conversar. E aí eles apresentaram um projeto de criar uma iniciativa que já existe nas faculdades que o Grupo Anima tem, que são delas, né? Criar na Faculdade Milton Campos e a gente ser pioneiro junto com os alunos para desenvolver um projeto em relação à tecnologia e inovação jurídica. Que seria praticamente o que a gente está tendo na ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, mas com viés acadêmico de validação dentro da faculdade. Que aí foi criado o Legal Lab, que é um hub dentro da Milton Campos de tecnologia e inovação, onde tem a Bird Box e uma outra squad, que a gente chama, são dois grupos. Um grupo, acho que é na área de direito previdenciário, e o nosso que é na área de direito penal, que é essa questão de produção de provas. E aí eles incentivam a gente com as mesmas mentorias e tudo mais, só que esse processo da Faculdade Milton Campos, a gente tem que buscar fazer uma parte mais acadêmica da ideia, que é validar através de artigo científico e coisa do tipo. A gente está produzindo tudo em relação a isso. E a gente também tem a oportunidade de desenvolver essa ideia para chegar numa iniciativa deles que chama Shark Hub. Vem do Shark Tank, que o pessoal deve conhecer, Uhum. que é onde o pessoal vai apresentar a sua ideia para... É tipo a ideia pra captar outras... Exatamente, para captar investimento. Entendi. E aí eu recebi, estava contando para vocês aqui agora, antes de começar o podcast, recebi a mensagem dos dois orientadores que coordenam o nosso grupo, que a gente foi uma das startups selecionadas para ir para São Paulo agora, dia 14, para participar desse Shark Hub. Top. Então aí agora vai ser correria. Preparar pitch de novo, estruturar a ideia, melhorar, estudar as pessoas que vão estar na banca avaliadora, que são pessoas grandes. Tem uma influenciadora que eu vi, um cara de uma empresa gigante e um cara da Nestlé. Então é bem grande essa avaliação.
E aí potencializa tudo. Dia 14 vai ser o dia da nossa vida. Estamos a torcida aqui pela Exatamente. Bird Box. Conseguir Hoje, um investimento. se eu quiser, eu consigo já baixar o aplicativo? Não. Já consigo fazer isso ou não? Não, a gente tá prototipando ainda. A gente tá fazendo tudo certinho. Nesses dois programas que a gente tá participando, seja da ASP e da Milton, a gente tá desenvolvendo isso, sabe? Porque não adianta nada a gente soltar um aplicativo que ele não vai ter efetividade. Ele Não vai funcionar. Exatamente. Então a gente está passando por todo esse processo. Como aconteceu tudo muito rápido, um hackathon ele acelera muitas coisas, né? Geralmente você faz todo esse processo antes, sem divulgação, para depois você soltar o produto. Só que como o hackathon ele te dá essa visibilidade, a gente meio que está fazendo tudo junto com o desenvolvimento do produto. Então hoje a gente tem um sócio da área de tecnologia, o Hugo, que é o nosso CTO, e ele está chefiando essa questão, fazendo aplicativo, estruturando tudo certinho. Aí tem a questão da parte de pesquisa, de integração, viabilidade, tudo certinho, mas já está praticamente para ano que vem o aplicativo está no mercado. Já vou conseguir aí. baixar esse aplicativo, Exatamente. então. Andar mais seguro. Vai ser- Técnica. E a gente tem outros Fugiu. projetos também. Ótimo. Ô, Richard, aí quando tiver tudo pronto, vai ser um aplicativo pago ou gratuito? Isso que eu não entendi. Vamos lá, né? Aí, já entendeu tudo. Eu já entendi. Fala igual eu falei com o pessoal no dia do pitch do Hackathon. Vocês gostam de saber do dinheiro, mas vamos escutar a ideia primeiro. Falei isso com a banca avaliadora. Vocês estão doidos para saber como que vocês vão monetizar isso para investir, mas vamos escutar a ideia primeiro. O que a gente pensa, né? Que a gente tem estruturado para hoje. Claro que as coisas podem mudar. O aplicativo, definitivamente, ele vai ser gratuito para você baixar na Play Store e na Apple Store. A gente pretende que ele seja acessível para que ele rode, a gente fala rodar liso, não só num iPhone, que é um celular de capacidade processional bem boa, mas num telefone mais simples também, porque se a gente quer atingir todo mundo que tem um aparelho telefônico, ele tem que ser um aplicativo que roda. Mais simples, então. Exatamente, o mais simples possível e que ele entrega o que é o essencial dele, que é o armazenamento dessas provas e disparar uma localização, disparar a mensagem, que é o benefício genuíno dele que a gente entende. Hoje a gente tem as dúvidas ainda, né, de como a gente vai soltar isso, mas deve ser provavelmente um spoiler, né? Como se fosse um Spotify. Você tem um limite de gravações, como se fosse uma cloud do Google para você gravar. Entendi. Para uma pessoa que não quer pagar, por exemplo. Mas para a pessoa resgatar essa gravação, ela efetua o pagamento, certo? E aí você tem o plano pago, que aí você já paga, você pode gravar e resgatar. E também tem um plano para as empresas, que é o B2B, que aí ele compra diversas licenças ali e disponibiliza para os seus funcionários ou coisa do tipo. Mas a ideia também é o quê? Com a captação disso, com o B2B também entrando forte, a gente sempre vai estar destinando contas e licenças que a gente fala, né, para ONGs, para conseguir... A realmente também tem esse lado social. Exatamente. A nossa ideia é a gente conseguir atingir onde, na maioria das vezes, a dor está, entendeu? Que é nessa galera. Vai ser na periferia, vai ser... Então, a gente tem todo esse projeto estruturado para conseguir atingir essas pessoas, sabe? E muitas vezes pessoas que não vão ter condição de pagar. Então, com certeza. E às vezes é uma pessoa que vai estar realmente necessitada daquela gravação ali. É uma iniciativa tanto da startup quanto quando a gente lançar o produto e tudo der certo, se Deus quiser, de contar com o apoio das empresas, de incentivar e poder potencializar a gente conseguir entregar isso para essa galera, sabe? Que precisa. Então a gente está fazendo diversas pesquisas tanto agora no Legal Lab quanto lá na ASP, a gente faz pesquisas em relação aos públicos-alvos, que aí a gente vai em mulheres, idosos, vai em tudo. E aí a gente vai destrinchando para ver como que a gente vai conseguir fazer isso de uma forma viável, porque a gente tem que conseguir manter o negócio, porque a gente mantendo o negócio, a gente consegue oferecer essa tecnologia para as pessoas e conseguir matar isso tudo que a ideia ela tem por trás, né? Conseguir atingir as pessoas que precisam disso. Não, que beleza, hein? Top. Estamos chegando aqui agora quase no finalzinho, Bauer. Eu acho que o Richard, ele explicou bem o que é essa rede, esse Web 3.0 e mostrou uma ideia que eu tenho certeza que vai revolucionar
muito a relação, seja de trabalho, ou até mesmo a segurança das pessoas no próprio dia a dia. A gente tem algumas perguntinhas das pessoas que nos mandaram. Vamos lá. Bernardo Mendes. Richard, você está solteiro? Como é que vai a vida amorosa? Então, eu estou solteiro, né? Muito solteiro, por sinal. Eu vou passar o arroba aí, quem... Passa o Tem arroba, interesse. fica à vontade. Passa o seu, passa da Tô empresa. brincando. Passa de todo mundo. Mas eu tô Passa do solteiro. Maurício, queremos você aqui. Maurício, tem que chamar ele aqui que vocês vão gostar de bater um papo com ele. Mas eu tô solteiro. E tô tranquilo. Formando agora. Formando agora, muito trabalho, né? Mas Agora você fica exclusivo com a Bud Box. Formou, só Não. ela ou não? Eu Você ainda agora- advoga? eu era estagiário nesse escritório, agora recentemente eu fui praticamente efetivado. E aí eu sigo lá no escritório. Em paralelo, vai... amo lá e a Bird Box em paralelo. Ah, Mas perfeito. os dois projetos caminham lado a lado. Lá também eu tenho uma perspectiva de crescimento, eu enxergo isso. É algo que eu gosto que pra ótimo. caramba. E a Bird Box a gente vai junto. O Maurício tá lá comigo também, no mesmo escritório, fora os outros sócios. E aí é isso. Tá certo. Pedro Cunha mandou também. Richard, explica mais um pouco sobre essa questão de Bitcoin. Perdi meu dinheiro todo agora. Como Nossa. que eu confio nisso? Então, tem que ver como que ele perdeu esse dinheiro dele aí, né? Porque é bem volátil, não é uma coisa que você não tem previsão, não tem controle, não é nada nesse sentido, né? Mas o que eu gosto de falar sobre o criptomoeda é que muitas vezes, geralmente quando eu converso com as pessoas, tem pessoas mais velhas, elas tendem a serem mais relutantes com o Resistentes, assunto, né? Elas falam, mas isso não é dinheiro e tudo mais. E aí eu sempre me vem à cabeça o seguinte, quando a galera antigamente fazia as transações tudo por ouro, a gente volta lá e começou a surgir o papel moeda, muitas vezes a galera falava... Tinha medo. Provavelmente a resistência foi a mesma, né? Que tá tendo O agora. que esse papel aí significa? É a mesma resistência. Só que é algo que, velho, tá aí. Entendeu? Se a galera não Não tem transacionasse... como lutar contra, né? Mais. Não Já tem era. como lutar contra. Porque a partir do momento que a pessoa entende que aquilo ali tem valor e que ela troca aquilo através... Acabou, velho. Eu escutei Entendeu? uma teoria, vamos lá, vamos ver se você... O que você acha? Que o Bitcoin ele foi criado pelos russos como uma forma de descentralizar o dólar para enfraquecer os Estados Unidos numa eventual clima de guerra. É a mesma teoria que ele escutou do vírus, foi da China, que a vacina, ela coloca o chip em Teoria você. da conspiração. E aí, o que você acha? O que E você por acha, trás de Richard? tudo isso tá o submundo, É um os assunto... Illuminati. Um assunto bem opinião pessoal minha, viu? Claro. Nada técnico e tudo mais. Eu acho que tá bem ligado essa questão da bolha imobiliária de 2009, sabe? Eu acho que isso aí é uma pega meio de nebulosa e tudo mais. Mas a questão mesmo, acho que tá por trás da criptomoeda, é a questão bancária mesmo, entendeu? Uhum. A questão da moeda ser controlada por algo que a gente tem como segurança, mas que às vezes não é seguro, entendeu? Que é o o dinheiro é controlado pelos bancos, que é controlado pelo Banco Central, que é controlado Exatamente. pelo governo. Tudo isso surge através desses movimentos cyberpunk, libertário e tudo mais, pelo que eu estudei, que eu dou uma pesquisada. Então, é sempre para dar essa liberdade em relação ao Estado, sabe? Em relação a esse terceiro centralizado. Entendi. E Então é algo que assusta muito também, né? o criador é um japonês, né? Mas ninguém viu a cara, ninguém sabe quem é, né? Então, o criador não é um japonês, né? Aí, Ele tá se, vendo? denomina, Aí. ele se denomina como Satoshi Nakamoto, só que ninguém sabe se é uma pessoa, se são várias pessoas, nunca se revelou. Então, aí que tá. Como se fosse o Anonymous, aquele grupo Anonymous. Exatamente, é uma pessoa anônima. Você consegue ver que ele tem uma quantidade de Bitcoin dentro da carteira dele, porque a rede é pública, O Bitcoin tá quanto hoje? né? Nossa, eu não sei. Deu uma queda boa, agora tá voltando bem. Voltando assim, né? Porque teve um probleminha, não sei se vocês acompanharam da FTX, que teve um colapso aí numa exchange de criptomoeda, que a exchange é como se fosse analogicamente um banco. Uhum. Que você compra criptomoedas e transaciona lá. O cara tava fazendo umas merdinhas lá, grande merda, na verdade. E aí deu todo esse colapso. Foi essa corretora que quebrou aí. Exatamente. Entendi. Meio que ele tava alavancando o negócio dele sem ter o dinheiro. Então, Entendi. foi uma loucura danada. Foi um prejuízo
gigantesco para a galera do meio Bitcoin. cripto, que tinha não só Bitcoin, mas outras Geral. criptomoedas, exatamente, e tokens e tudo mais. Então afetou bem o mercado, por isso dessa queda, sabe? Já vinha caindo. Eu vi que nessa FTX parece que eles fecharam, ninguém podia mais sacar. Meteu o Fernando Collor. Então. Não, ninguém podia mais sacar. E se pra você sacar, você tinha que usar uma moeda específica, não Foi era? igual Ah, 2009. tá. E aí, Pra alavancar a moeda do pra você cara. ter ideia, essa moeda dentro da plataforma do cara tava, sei lá, um valor de $1. Fora É o de lá, token deles, né? tava 10 centavos. Entendi. Ou seja, você já perdia muito dinheiro que tava lá dentro, não valia o que tava lá fora. Entendi. E aí, Eu não Então o cara consigo- tentou roubar a galera. tentou, não, deve ter roubou, meio roubou que é muito. uma máquina Uma do forma de dinheiro roubar. infinito que a gente É. fala, né? Uma pirâmide, né? Meio que piramidou o Entendi. negócio. Eu não consegui estudar direito, pegar a fundo. pra Perdeu ler sobre dinheiro o lá, assunto. Richard? Não. É que eu guardo minhas cripto na minha wallet. Se você tiver cripto, você guardar em exchange, a mesma coisa que você guarda dinheiro no banco, você guarda num lugar descentralizado, que o wallet é uma carteira descentralizada que você tem para guardar as Uhum. criptomoedas. Mas muita gente tomou um cano grande aí, E você acha que Tem essa turma prejuízo? vai recuperar essa grana ou não? ou muito difícil. O que acontece? Eu não consegui estudar direitinho o que está acontecendo, mas pelos grupos que eu acompanho, pela galera que eu acompanho, o que eles me passaram, né? Deu toda essa merda. O principal problema não é a questão do saque de volta, é pro mercado. Uhum. O principal é em relação com a confiabilidade, como Entendi. que afeta todas as moedas, como Entendi. que afeta Tipo, plataformas. afetou a moral da parada, né? E afeta tudo, velho. A gente acha que o problema é só de você conseguir sacar. Não é só. Não é. Não é só, porque você tem diversas coisas que estão interligadas naquele É uma ecossistema. rede, né? É uma entendeu? rede. Uhum. Por exemplo, a FTX, ela estava estampada lá no estádio do Miami Dolphins, Aí é loucura. entendeu? Nossa, aí. Aí você tem, por exemplo, acho que tá envolvido nessa questão a Gisele e o Tom Brady, que perderam uma porrada de dinheiro, que foi Puta merda. um escândalo aí. Acho que eles também faziam campanha, então tinha um pessoal Em colocando cima eles no deles. meio também, em Aham. cima deles. Então envolve um todo, sabe? Entendi. Então, bem complicado. Mas eu acho que, tipo assim, se a galera quiser, estude, procure pessoas boas na internet para acompanhar. Invista em cripto, sim. Invista. Nós estamos chegando aqui no fim. Tem mais Já perguntas tem aí, episódio. Sassá? Não tem. As que tem que não pode falar por causa do horário. Então a gente deixa para depois, eu mando em off pro Richard. Mas agradecer novamente aqui a presença. Foi muito esclarecedora, mostrar esse Top potencial demais, Richard. unicórnio. É um potencial unicórnio. Deus isso aqui. quiser. Isso aqui, Richard, vocês ainda vão ouvir falar muito desse menino. E estamos Então- esperando o Richard pra voltar depois que ele representar o Brasil lá, né? Se Deus quiser, nós vamos Exatamente. Quando que é? ganhar agora no final do ano. A data tá incerta ainda se vai acontecer no início de janeiro ou agora no finalzinho, mas deve ser no início E vai de ser janeiro. aonde? Deve ser Paris ou Nova York. Paris ou Nova York? Foda, hein, Tá não? internacional demais. Aí De tem contagem pro mundo. representar o Exato, Brasilzão a aí contagem e das trazer abóboras. de volta. E dia 14 agora também, se Deus quiser vai dar Perfeito. certo. Não, aí depois você vai voltar pra contar pra nós Exato. como é que foi lá também. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, Eu, Bala. Richard, Obrigado a tamo todos junto, que valeu. vieram. Valeu, equipe. Valeu, Valeu, equipe. Obrigadão. Morangos. Tamo junto. E até uma próxima. Esse foi o podcast Valeu. das Gerais, podcast que vai de Minas para Minas. Valeu.